Olá, gente que está entrando. Luca De Mari. Lift Point Pro. Snipes Show. Tadeu com TH. Muito bem. Adailson. Essa luz aqui acho que é besteira. Só se for para cima. Isso aí. Hugo. Tudo bom? Agora são 5:55. E vamos chegando. Talirsm. Pecaniche. Instituto Cidade Jardim já chegou aqui. Fala, Guilherme, tudo bom com você? Dima Silva, muito bem. Deixa eu começar aqui a apresentar. Esse daqui é o Container Lab Convida. É a nossa série de lives para falar a respeito de tudo que interessa as pessoas que trabalham com construção em container, que querem trabalhar com construção em container, que são admiradores do sistema, que estão alinhados na mesma sintonia da construção de baixo impacto, de sustentabilidade. Obrigado por vocês estarem aqui. E vamos começar hoje. Essa daqui é a terceira live do Container Lab Convida. Já tivemos aqui a Lívia Ferraro, a Cris Dili, arquitetas que são militantes aí da nossa área, né, que estão sempre ajudando e fazendo um bom trabalho, levando, né, a arquitetura em container para cima, né, e sempre pensando na questão de sustentabilidade e a nossa principal qualidade, que é o upcycling, né, ou seja, de poder, além de fazer uma construção de baixo impacto, além de fazer uma construção rápida, além de fazer uma construção limpa, nós estamos reciclando, nós estamos ressignificando um material já usado. Olá, Marcos da Container City, tudo bem com você? Muito bem, hoje nós temos o grande prazer de receber o Sérgio do Instituto Cidade Jardim. Eu vou chamar ele neste instante. Vamos ver se a gente consegue já, né? Já convidei. Vamos ver, Sérgio, o que rola agora. Aí, Salve, Danilo. Tudo bom com você? Tudo bem? Tudo bem. Estava explicando aqui o que significa o Container Lab Convida, né? Essa série de lives que a gente está procurando trazer as pessoas que estão alinhadas com a nossa forma de pensar e que batalham aí pelo baixo impacto das construções, fazendo nossa parte dentro desse quadro aí que vai exigir muito esforço de todas as áreas, né? Para que a gente consiga resolver um grande problema que a gente tem deixado aí como um legado negativo, infelizmente, né, das nossas atividades econômicas, e tentando convencer quem ainda não caiu em si, né? Eu queria te apresentar, Sérgio. O Sérgio, ele é engenheiro agrônomo, ele tem mestrado em recursos genéticos vegetais e etnobotânica, colaborou como analista de projetos na Fundação Avina, Amazônia, e como professor ativista do movimento de permacultura no Brasil. É o pesquisador responsável pela implementação do projeto CATOP,
com apoio da FAPESP e coautor do livro Multifunctional Urban Green Infrastructure, publicado pelo WGIN, que é o World Green Infrastructure Network, trabalhando em parceria com centros de pesquisa no Brasil, Itália e Alemanha. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, e pela apresentação aí. Um pouco da minha história, né? Pois é, eu queria até, Sérgio, já que a gente começou por aí, que você pudesse falar com suas palavras aí um pouco da sua trajetória, né? E de como é que você chegou aí a militar hoje nessa área sua, que é de telhados verdes e que realmente se une muito com a nossa maneira de pensar, com os nossos esforços. Legal. Obrigado, Danilo. Então, começando de trás para frente pelo meu currículo que você passou aí, né? Essa articulação é o World Green Infrastructure Network, é uma articulação global, tá? Que eu participo já faz 1 ano e meio, né? O Instituto Cidade Jardim é membro corporativo aqui no Brasil, representando o IGIN, que fala, né? Essa aliança global pelos telhados verdes e pela infraestrutura verde. O IGIN. Que é o IGIN, exatamente. Eu falei WGIN. É que é difícil a W, você trava a língua, né? Mas o IGIN é mais fácil. E que é uma articulação que envolve, assim, ela nasce na Europa, na Alemanha, a partir da liderança alemã, que eu vou contar um pouquinho de onde vieram os telhados verdes, uma das perguntas que a gente vai tratar aqui, né? Mas é um grupo que promove e assim, trabalha pelo crescimento dos mercados de telhados verdes e infraestrutura urbana no mundo inteiro, né? Não só pela tecnologia, mas basicamente pela criação de novos mercados, porque o que se tem verificado na Europa é que as tecnologias verdes, elas, além de remediarem uma série de problemas urbanos aí, elas são responsáveis aí talvez pela nossa única chance de retomada forte na economia aí nessa situação pós-Covid, né? Você tem aí o exemplo agora do auxílio que a União Europeia vai dar para a Itália, né? Sendo que o compromisso maior com a criação de investimento em tecnologias verdes e infraestrutura verde urbana, né? E quando a gente fala em infraestrutura verde urbana, a gente está falando realmente no uso de vegetação, de tecnologias vivas para melhorar, vamos dizer assim, curar o que a gente chama de patologias urbanas, que vão desde sintomas que a gente sente na pele, ilhas de calor, por exemplo, como você está preso ali no trânsito, dentro do carro, aquele engarrafamento enorme, você sente aquela pressão de calor no ar, assim, aquela umidade relativa seca, né? Então, o telhado verde ele tem o potencial de transformar isso, e é isso que essa articulação internacional ela promove, né? E a gente está organizando agora, tentando organizar um movimento aqui no Brasil, né? Tem várias empresas agora, o Instituto Cidade Jardim é uma empresa pioneira, né? A gente está aqui trabalhando desde 2008, mas já tem muitos outros profissionais que também atuam nessa área, né? Desde jardins verticais, telhados verdes, jardins de chuva agora, e agricultura urbana em geral, né? Ah, sim, o Jardins de Chuva é muito interessante também. Conheço. Sim, bem interessante. Sempre fico pensando que enxurrada pode levar, né? Mas eu acho muito interessante. Tem jeito certo de fazer também, assim como o telhado verde, assim como o Casa Container, né? Claro. Eu participei de uma live na semana passada com o pessoal da PUC no Rio, né? Com os alunos da PUC. E foi a dobradinha, telhado verde e jardim de chuva, e a menina que estava falando sobre jardim de chuva estava explicando o processo de você fazer realmente para ter espaço para acumular água, senão realmente vai estragar na primeira enxurrada forte que der, né? Tem uma outra coisa que eu gosto também, Sérgio, que um dia eu quero ver se a gente combina, são piscinas naturais, que é um tema interessante para se fazer. Cara, isso é uma coisa que eu tô louco para mostrar, porque é uma pergunta que todo mundo me faz. Aqui na nossa casa, aqui no Instituto Cidade Jardim, a gente tem um telhado verde com horta, um gramado em cima de uma laje, né? Não é um container, né? É uma laje tradicional, assim, impermeabilizada. E todo mundo me pergunta, o que eu faço com a água do telhado verde? Eu pego essa água do telhado verde e armazeno ela dentro da piscina, onde eu crio um monte de peixe, tem curimbatá, capa, um monte de peixe ali dentro. Sim. E você usa a piscina, tipo, mergulha e tal? E a gente mergulha com os peixes, a gente aspira a piscina, né? A sujeira que eu tiro do fundo da piscina eu conecto com a compostagem. E é isso um pouco que tem a ver com a permacultura, né? Que é o gancho que eu queria te falar, assim, como que eu cheguei nessa história de telhado verde. Porque tomando, né? Porque senão a conversa vai embora, né? Pois é.
Eu sou engenheiro agrônomo, eu fiz o meu mestrado em Florianópolis, na UFSC, né, em recursos genéticos, mas trabalhando na Amazônia, porque na época eu estava muito conectado com uma pesquisa acadêmica de plantas medicinais e assim, depois eu ampliei um pouquinho mais, mas conhecimento tradicional sobre plantas, né, isso que é etnobotânica. Tem o botânico que fala sobre as plantas de forma natural, assim, né, e tem a etnobotânica, que é a botânica focada no uso humano. Então eu ficava lá junto com a Fabiana, que é minha sócia, minha esposa aqui. A gente ficava lá entrevistando o pessoal, descobrindo como que eles usavam as plantas. Então, desde remédio caseiro, essas coisas todas, mas também plantas que eles usavam para construção civil, construção de barcos, resinas, assim, muito interessante o trabalho, né? E depois de um ano de pesquisa lá no interior do Amazonas, eu fui contratado para trabalhar numa fundação em Manaus, que é uma fundação que trabalhava dando apoio financeiro para ONGs no Brasil inteiro e na América Latina, que é essa Fundação Avina. Tá? E através da Fundação Avina eu conheci uma galera assim, que me inspirou demais, que a gente trabalhava com as principais lideranças do movimento social no Brasil, desde projetos de educação até projetos de conservação também, né? E foi aí que eu me conectei mais forte, né, com a permacultura. Eu já conhecia a permacultura da época da universidade, na agronomia, sempre tive envolvido com o diretório acadêmico, agroecologia. O primeiro grupo de agroecologia que a gente fez na Unesp foi lá em Botucatu, onde eu estudei. E a partir desse trabalho na Fundação Avina, eu comecei a trabalhar com 3 organizações de permacultura. O Instituto de Permacultura na Amazônia, o Instituto de Permacultura do Cerrado, em Pirinópolis, com o André Soares, e o Instituto de Permacultura no Pampa, com o João Roquete. Tem outros institutos no país, mas a gente trabalhava com esses 3 na época, conectados com o de Manaus, né? Que a gente estava criando uma história que era a Aliança de Permacultura, né? E aí que eu vi meu primeiro telhado verde, que me chamou a atenção, foi em Manaus, que era um telhado verde que era em cima de um galinheiro. Né? Legal. Eu já tinha visto jardins em cima de cobertura assim, mas me chamou a atenção que era um jardim que não era numa casa, era num galinheiro e tinha uma função ali. E a história da permacultura é isso, como você enxerga mais funções do que a gente acostuma ter para uma coisa. Então, por exemplo, a partir da permacultura eu comecei a me perguntar para que serve um telhado? Né? Quais são as funções de um telhado? E daí a gente começou a pesquisar e viu que tinha um movimento já, aí que se conectou com a turma na Europa. Na Alemanha já tem manuais, assim, regras e incentivos fiscais, leis, etc., há mais de 40 anos, que incentivam e promovem os telhados verdes, né? E, assim, números de 2015, só para você ter uma ideia, eles estão falando lá em praticamente 400 bilhões de euros. Né? Aqui a gente tem uma legislação incipiente ainda e que é considerado revolucionário, se ter uma ideia, que são os planos diretores de algumas grandes cidades, São Paulo, por exemplo, com algum tipo de troca, né? Para que você tenha alguma vantagem, você entra com alguns itens que vão colaborar com a... Não é sustentabilidade a palavra, mas seria com uma condição mais amigável com o meio ambiente das construções, né? Exato. O que o pessoal tem justificado, esse tipo de incentivo na Europa, é que dessa forma o poder público ele divide o custo de adequação da infraestrutura da cidade com o privado. Então, quando você instala um telhado verde, de certa forma, você está reduzindo um pouquinho, lá, só uma parcela pequena na enxurrada que pode causar uma enchente num certo ponto da cidade. Se você pensar isso em escala, né, por isso que a gente, quando fala em telhados verdes, pensa, obviamente, no benefício para você mesmo, né, assim, é muito mais gostoso você morar numa casa fresquinha, né, claro. Tem aquele artigo que a gente trocou hoje de manhã, né, mostrando a redução em temperatura nos containers, né. Mas se você pensa na escala, né, um bairro inteiro, que você coloca telhados verdes, coloca jardins verticais, enfim, você consegue mudar a umidade relativa inteira de uma região, você consegue reduzir... Tem um impacto no microclima local, né? Microclima, no consumo, nos picos de energia elétrica, nos dias de calor, que o pessoal vai ligar o ar-condicionado por menos tempo. E aí, quando é que você entrou com o Instituto Cidade Jardim? Quando é que você concretizou isso? Então, em 2006, 2007, foi quando eu vi esse telhado no galinheiro e comecei a pesquisar. E em 2007 eu já comecei a fazer uma transição. Eu pedi demissão do meu trabalho, comecei a trabalhar meio período, mudei para São Paulo, que eu já estava voltando de Manaus. Saí de Manaus, fui para Belo Horizonte, fiquei 2 anos e meio lá. Minha filha é mineira, nasceu em BH.
E depois voltei para São Paulo, fiquei 2 anos ali na Pedroso de Moraes, ali na região de Pinheiros ali. Sim. E ali que eu montei o primeiro escritório do Cidade Jardim. Né? Porque a gente via, e esse nome nasceu um pouco nessa transição, porque em BH, perto de onde a gente morava, tinha um bairro que chamava Cidade Jardim. Né? Em São Paulo tem um bairro Cidade Jardim, que toda grande cidade tem um bairro que chama Cidade Jardim. Né? Assim como tem um monte de outros bairros, que é Jardim Europa, Jardim... que tem jardim também, mas tem um monte de outros bairros que chama Jardim, mas não tem jardim nenhum. Né? Então a gente nasceu um pouco com essa utopia de transformar todo o Jardim Rosinha, Jardim Aeroporto, transformar todo mundo em jardim aí para realmente mudar o clima das cidades. Verdade, verdade. Mas aí, conta um pouco da história. Há quantos anos tem o Instituto Cidade Jardim? Então, em 2008 a gente fundou a empresa, né, fizemos nosso primeiro projeto, e mais ou menos 1 ano e meio depois a gente começou acertamos o produto, assim, no começo, e mais ou menos 1 ano e meio depois a gente começou a vender um produto comercial, com instalação, com garantia, e acho que foi mais ou menos em 2009, 2010 que a gente se conheceu, né? Verdade, quando teve o projeto Casa Container, que foi até nossa casa até hoje, né, onde a gente começou com toda experimentação de construções de container no Brasil. A gente procurou o Sérgio e ele participou do projeto aí junto com mais 20 empresas que ajudaram a gente a tornar esse mundo da construção em container a concretizar, né? Hoje o mercado ele é forte, né? Ele já caminha sozinho. Às vezes a gente faz força até para ir para um lado, ele quer ir para o outro, né? Porque tem os interesses também, né? De cada participante do mercado. Mas eu acho que essa identificação foi imediata, né? A gente enxergou muito valor no telhado verde dentro do que a gente queria fazer, que era procurar realmente uma construção de baixo impacto, né? Sim. E para a gente sempre foi muito legal, assim. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais gostam na nossa casa é de saber que tem um telhado verde. E como que é a sensação? Vamos inverter a entrevista hoje. Assim. O feedback para você, olha, em termos de temperatura, eu acho que é um dos melhores sistemas, né? A minha casa tem 2 andares, eu tenho uma área que ela que um container fica sobre o outro, ela já é fresca naturalmente, porque eu tenho uma grande barreira. E tenho 2 ambientes, os 2 escritórios, onde um deles eu estou agora, e o outro lá da frente, um meu e um da minha sócia esposa. Então, a gente tem realmente mais qualidade térmica e acústica por conta do telhado, né? Eu recomendo sempre. Naturalmente, a gente vai ver aqui vamos pelo menos debater quais são os cuidados que a gente acha que deve ter que providenciar em relação a isso, mas eu acho que a gente deve continuar investindo nesse crescimento, né, e buscar novas maneiras de fazer, até para ampliar as possibilidades de arquitetura também. Sim. Sim. Na época a gente fez um gramado, né? E assim, a ideia era uma saída do quarto, se não me engano, né? Continua sendo. Legal. Hoje em dia, eu acho que a gente tem mais outro tipo de vegetação, não é mais grama, né? E a gente não se incomoda necessariamente com isso, né? Porque são desde eu imagino né? Desde das sementes que estavam na terra, com as que os pássaros vieram e tal. Quando a gente teve aquele problema da seca, né, que a gente teve em São Paulo, que foi muito sério. Sim. A gente viu o gramado se acabando, na verdade, porque a gente não conseguia nem mesmo manter o nosso sistema automático de irrigação funcionando. Então, o que aconteceu é que durante um tempo ela realmente secou e a gente pensou em refazer e tal, mas aquela terra tem muito material, eu não sei como é que chama, mas a verdade é que tem um monte de semente que ela rebrota e tal. Né? Mas isso é muito legal, porque você não trocou aquelas placas, você teve uma experiência do gramado morrer, né? As placas que a gente colocou de grama lá, elas ressecaram durante o período de seca, e você deixou aquilo rebrotar sozinho, é isso? Rebrotou, exatamente. Rebrotou sozinho. Eu pensei em plantar grama e tal, mas assim,
O que eu acho legal da grama é a grande resistência que ela tem. Sim. E a velocidade de cobertura verde, né? Ela protege imediatamente, né? Exatamente. O outro tipo de vegetação, ele é muito delicado, né? Ou seja, qualquer variação Sim. aí, principalmente com relação à chuva, né? Ele reage muito rápido, né? Então, às vezes... Mas assim, a gente entende que esse é um processo natural e isso... Mas é muito legal, mas é muito legal. Desculpa. eu estava te dizendo que, a princípio, isso não importa para a gente, né? Se é grama ou se é uma florzinha que nasce lá, ou se é uma grande parte, por exemplo, de erva daninha, para a gente não tem esse problema. Eu acho legal eu ter o verde lá, os bichos irem para lá, comer o matinho, entendeu? Esse é o barato da gente, seja protegido naturalmente, né? Exato. Mas é justamente isso, porque se você olha para o que está acontecendo hoje fora do Brasil, né? Aqui a gente tem muito o apelo do telhado verde dentro do mercado de paisagismo. Então, tem uma preocupação com a estética, com a manutenção do desenho original do paisagista, entendeu? E isso, assim, da mesma forma que você cuida num jardim autoral no chão, você vai cuidar num jardim autoral no telhado, com as desvantagens de você estar numa superfície totalmente impermeabilizada. Mas o que está rolando fora do país, né, que é o que está bombando, por exemplo, em Londres, né, que acho que na Europa é o país que mais cresce hoje em telhados verdes, a Inglaterra, é o que eles chamam de telhado verde de biodiversidade, onde eles não têm preocupação nenhuma com a estética, de manter a vegetação original. É muito doido. Eles colocam um substrato pobre em nutrientes ali em cima, assim, material de resíduo, realmente. Eles montam algumas coisas que eles chamam de hotéis de inseto, né? Então, para atrair a biodiversidade, espaço para passarinho, para parar ali e tal, e deixa ter uma colonização natural. A sede daquela IKEA, aquela fábrica de móveis gigantesca, né? Em Londres, eles fizeram um telhado enorme ali em cima com esse apelo de telhado verde de biodiversidade. E tem um programa lá na Europa toda conectando que eles querem criar corredores de biodiversidade através de telhados verdes e outras estruturas. É um tipo de corredor que você pode fazer. Porque antes a gente sempre pensou, eu quando pensava e ainda penso em corredor ecológico, a gente pensa em árvores, né? Sim. E muitas vezes a gente tem obstáculos que a gente não consegue vencer por várias dificuldades. Às vezes é a urbanização da cidade, Sim. às vezes é uma vontade de algumas pessoas que poderiam ceder um espaço e tal, né? E isso, aqui onde eu moro, de certa forma, acontece meio que naturalmente, porque as pessoas, algumas, né? Não todos, mas algumas pessoas têm essa vontade de ter as árvores. Então, eu tenho miquinhos que atravessam as quadras e tal. É uma coisa Caraca. legal. Isso é muito, muito legal, meu. Miquinho, tem esquilo. E você está pensando assim, digamos assim, macrofauna, né? Pois é, e está rolando agora de aparecer muita maritaca, tucano, que legal, gavião. cara. Mas é uma questão assim, é um retalho, né? É um retalho urbano que tem bastante área verde e tal. Eu acho que tem áreas que não tem nada disso, na verdade tem só calor, né? Só o sol batendo. A gente fez, acho que umas 2 semanas atrás, uma live aqui que chamava Jardins de Impacto, e eu estava mostrando uma foto aérea do Brás, em São Paulo, que saiu um estudo da USP, que foi publicado na Folha de São Paulo, dizendo que 84% da superfície do Brás era telhado. Veja só você. Então, você pensa... O resto é rua, né? O resto é rua, e assim, o que sobra para você plantar árvore? Tem lugar que não dá para plantar árvore. O custo social de transformar, de fazer piscinão e criar praça, sim, tem lugar que não dá. Então, eu vou deixar isso daqui para uma... Assim, eu tenho uma pergunta agora para te fazer e depois a gente vai falar, eu acho que os benefícios que vão poder englobar tudo isso que a gente está conversando agora. Mas o que eu queria saber, cara, é o seguinte, quando é que começou esse negócio de telhado verde? É uma coisa que vem de uma arquitetura mais antiga? É uma coisa mais recente? Quando é que isso começou? Não, boa. É isso mesmo, cara. Os telhados verdes, eles são tão antigos quanto a própria arquitetura, né? Eles nascem ali, os primeiros relatos assim, arqueológicos de construções com telhados verdes assim, são aquelas casas tipo Flintstones, com pedras uma em cima da outra, que os caras colocavam terra no encaixe das pedras ali para fazer a vedação.
né? E isso foi evoluindo para os sistemas mais simples, que são parecidos com esses telhados verdes de biodiversidade, que são chamados sod roofs, né? Que são aqueles telhados que você encontra na Noruega, na Escandinávia, na Islândia, né? Tem aqui até no Canadá, os vikings adoravam esses telhados verdes, aqueles com pasto em cima assim, né? Mas também, isso é uma linha evolutiva que a gente fala, né? Agora, você tem uma outra linha evolutiva que são os telhados, os jardins suspensos, assim, né? Uma coisa que é mais babilônica, assim, aquela história dos zigurates, aquelas construções com árvores, jardins, igual você vê os shopping centers fazendo hoje em dia, né? Então você tem... Mais decorativo, não diria assim, vamos dizer que o driver de consumo ali, né? O principal, o que leva a pessoa a tomar decisão é realmente a estética, mostrar até uma certa imponência na construção, né? Mas também tem o impacto de biodiversidade, impacto de temperatura, de umidade relativa, assim, né? Mas é uma coisa antiga. Agora, é isso que chama, está na raiz do que se chama arquitetura vernacular, né? Agora, a chavinha vira, né, no final do século XIX, com a aceleração como que fala? Da Revolução Industrial, né? Com a criação de produtos industrializados de construção civil. Então o pessoal começa a criar chapa de aço, já inventam telha de aço galvanizado. Acho que em 1890 ou 95 inventaram a primeira manta asfáltica, né? Então o pessoal começou a fazer aquelas construções, depois que foi culminar no movimento Bauhaus na Alemanha, aquelas construções saiu daquele rococó, tudo cheio de enroladinho. Fica bem plana, né? Pouca inclinação, né? Simples, né? Tudo plano, né? Caixotes, né? Às vezes só a própria laje com uma inclinação ridícula. Isso. E os telhados verdes modernos nasceram nisso daí, né? Na virada do século, 1910, 1920, com o pessoal colocando terra em cima das mantas de asfalto dessa época nas lajes na Alemanha, porque pegava fogo aquilo lá. Então, naquele verão da Europa, dava combustão, começava a pegar fogo, assim, tinha muito incêndio, era muito comum, né? E o pessoal começou a colocar terra, um cascalho, para evitar que o fogo acontecesse, né? Só que daí chovia na época da primavera, começava aquela umidade toda assim, começava a germinar um monte de semente, igual aconteceu no teu telhado, depois que morreu a grama, né? E começava a colonizar, e a partir daí eles começaram a usar isso daí de forma... Começaram a aparecer os primeiros profissionais, né? Agora, o impulso disso, assim, começa a vir, de fato, obviamente você tem aí grandes roof gardens, em Nova York você tem do Waldorf Astoria, tem vários telhados verdes, assim, imponentes dessa época, assim como tem telhados mais simples, né? Mas o negócio começa a mudar no pós-guerra, daí quando a Alemanha resolve, né, um pouco por causa daquele Anderwasser, não sei se você já ouviu falar dele, que foi um artista austríaco e tal. Ele começou a ser o primeiro ativista, começou a falar que tem que colocar telhado verde, começa a nascer essa história do telhado verde como tecnologia de transformação, né? E daí os caras começam a investir, acho que no final da década de 1960, num grande complexo de telhados verdes, e chamaram empresários para investir em produtos, pesquisadores, ativistas, juntaram e com o governo alemão, e fizeram um grande laboratório lá para medir realmente controle de enxurrada, controle de temperatura, absorção de água e tal. Que daí isso deu base para eles criarem os primeiros guias, né, de técnicos para dizer o que funciona, o que não funciona, proteção contra a raiz, alagamento. Quando exatamente, Sérgio? Isso foi... É uma construção que chama Genohaus, em Stuttgart, que foi o marco do Telhados Verdes Modernos, 1969, se não me engano. Ah, então é mais moderno, né? Isso. Pós-guerra mesmo. Né? Você tem os telhados verdes em Nova York, teve uma febre na década de 20, 30, né? Os caras faziam até bordel em cima do telhado verde, né? Em Manhattan. Mas o negócio ele começou a pegar como indústria no pós-guerra, né? Com a criação de novos materiais, membranas de impermeabilização com proteção contra a raiz, materiais de drenagem mais eficientes. Eu peguei um pedacinho de uma live sua e você explicando como é que eles usavam o couro e a gordura, né, para fazer impermeabilização do Incrível, telhado. né, cara? Isso daí são esses pré-históricos aí, né? Os sod roofs aí. Entendi. Esses eram os primeiros que você falou que é da arquitetura vernacular. Isso, mas assim, até hoje se usa esse... Hoje não, né? Mas, por exemplo, eu contei aquela historinha do Abraham Lincoln, né? Que na colonização do Velho Oeste, o pessoal usava... Os migrantes europeus que estavam querendo conquistar o Oeste americano, no meio da jornada, com aquelas carrocinhas todas ali,
eles tinham que construir uma casa e cavar um poço para ganhar a terra. Só que não tinha material, não tinha madeira, então eles construíam casa com pedra e com placa de pasto que tinha nas pradarias lá. Entendi. Usando couro de animal com banha para fazer a impermeabilização e tal. Mais sustentável impossível, né, praticamente. Exatamente. Então você vê assim, que o telhado verde ele pode ser desde um telhado de biodiversidade, usando materiais vernaculares, tecnologia local, né? Que eu diria que você está assim, numa régua de sustentabilidade. Ele está no máximo do que é possível de ser ecológico e sustentável e regenerativo, né? E no outro, você tem também telhados verdes que tem grande consumo de água, que tem grande consumo de nutrientes, né? Que cumprem uma função ambiental importante de gerar umidade relativa, mas também tem um consumo. Então o saldo é sempre positivo, né? É melhor do que você ter um telhado seco, sempre. Claro. Né? Perfeito. Deixa eu te perguntar, então. Se eu pudesse falar, eu separei aqui algumas coisas, eu queria que você falasse de cada uma, que eu considero benefício do telhado verde, mas eu sei que tem mais, eu listei algumas coisas, né? A gente falou aí a respeito do problema de chuvas, né? E de impermeabilização das cidades, né? Então, tem uma vantagem em termos de drenagem, isolamento térmico, a gente estava falando, acústico dentro da mesma linha. A gente falou também, bem por alto, da influência no microclima local, né? E, consequentemente, também ajuda na questão de conservação de energia. E acho também que isso que eu acho que é o mais... não é lúdico, mas ele é encantador, cara. É a questão que você pode produzir alimentos, né? Exatamente. Então, cara, eu acho que assim, a gente como... Eu tenho esse problema, né? Como meu background de pesquisa, né? A história de pesquisa, assim, a gente tem mania de quebrar as coisas em pedacinhos para tentar explicar, né? Então, o telhado verde é isso que você falou, cara. É uma tecnologia, é a única tecnologia que você pode pôr na sua casa que você vai ter uma série de benefícios colaterais ao mesmo tempo, né? Inclusive ser bonito, né? Porque o telhado verde, ele ao mesmo tempo que trabalha na função, na gestão da água dentro da cidade, ele trabalha na gestão da energia, trabalha na gestão, no controle atmosférico, umidade relativa, controle de poeiras, produção de oxigênio, absorção de CO2, todos esses benefícios que você falou. Mas se fosse para resumir assim, os meus amigos falam que eu falo muito complicado, né? Mas telhado verde tem a ver com qualidade de vida, né? tem. Por que as pessoas deveriam ter telhado verde nas casas delas? Pensando em qualidade de vida. Primeiro, vamos dizer assim, numa forma egoística, não sei se existe essa palavra, né? Egoísta, né? Egoísta, né? Egoísta, exatamente. Você pensando na sua casa, né? Se você pensar, por exemplo, a gente fez em 2018, a gente fez um trabalho em parceria com a Universidade de Bolonha, né, para pesquisando um produto novo que a gente está desenvolvendo, que é, não sei se dá tempo de a gente falar no finalzinho, aquela telha hidropônica, né? Tá. O pessoal chegou à conclusão, né, com o sistema de hidroponia, você consegue produzir toda a comida que uma família de 3, 4 pessoas consome em 8 metros quadrados, né, de vegetais frescos, né? Então você consegue em 8 metros quadrados, com uma produção adensada e acelerada, né? Você consegue realmente produzir comida bastante. E a gente não está falando só em tomatinho cereja e só em folhinho de manjericão. A gente está falando em agricultura de verdade. Então, aliás, o que é agricultura de verdade? Né? Agricultura de verdade é aquilo que você planta na terra, né? Igual o menino comentou outro dia aqui isso aí não é agricultura, isso é jardinagem, né? Eu falei, não. Como é que a agricultura nasceu? Nasceu com as mulheres fazendo jardinagem dentro de casa, né? Então, se fosse dizer o benefício, tem a ver com tudo isso. Melhora demais a qualidade de vida de quem mora, né? A qualidade de calor que você sente ali dentro, a respiração do ar é muito melhor, tira a poeira do ar. E você pode realmente pôr a mão na terra, né? Quem que tem... Hoje você pôr a mão na terra, você tirar uma cenoura da terra e morder, sem medo de comer veneno, pegar um morango que cresceu ali, você morder na hora, sem ter medo de estar ficando intoxicado, é o maior luxo que você pode ter e é um luxo que está acessível, né? Porque você pode fazer telhados verdes, desde os telhados verdes super caros, como os jardins da Babilônia ou dos shopping centers, mas você pode fazer um telhado verde com as tecnologias tradicionais, com materiais, desde que você tenha a informação certa. Eu acho, Sérgio, o seguinte, que a importância de um telhado verde, ela aumenta conforme
a ausência de espaços que você pode ter na sua casa, como um jardim, por exemplo. Exato. Dependendo da situação, se você puder ter um jardim, você até pode abrir mão do telhado verde no sentido de produzir coisas, né? Aí ele vai funcionar muito mais como um auxílio de todas as outras vantagens que a gente falou, mas é muito mais seguro você ter uma horta embaixo do que em cima, no telhado, inclinado, principalmente, né? Os inclinados é mais difícil fazer uma horta, né? Pois é. Você vai precisar de dispositivos de segurança lá para. Mas uma laje, se você tem o guarda-corpo, né? Então o negócio já funciona bem mais fácil. Eu vou responder aqui uma pergunta aqui do São José Acabamentos, né? Que eu não sei quem é o nome da pessoa, mas pergunta aqui, ó. Legal? Com telhado verde, considera alguma porcentagem na taxa de ocupação, na regularização junto à prefeitura? Eu te diria Depende da prefeitura, né? que a atividade não, né? Depende da prefeitura primeiro, né? Cada prefeitura tem uma legislação específica para aprovação de qualquer imóvel. Acredito que São Paulo, que lidera sei lá, todas as novas propostas, tem alguma coisa em Curitiba interessante também, mas em termos de uma nova posição e com algum lugar para sustentabilidade nas aprovações das novas construções, eles não consideram esse espaço como permeável, mas existe como se fosse uma pontuação onde você poderia trocar pelo que te falta de permeabilidade também. Existem algumas trocas, algumas barganhas que estão colocadas ali no plano diretor novo de São Paulo, que eu acho que tem 4 anos, talvez, e é isso que a gente tem. Mas então aqui a gente tem vários benefícios do telhado verde, e que para a gente, Sérgio, ele realmente, para a gente que gosta de casa em container e que trabalha nessa área, ele vem realmente contribuir com o nosso com o desempenho do nosso tipo de construção, né? Aí eu queria falar assim, quais seriam os cuidados que a gente tem que ter normalmente para poder desenvolver um telhado verde? O que a gente precisa cuidar? Aí depois a gente entra para o container, vamos tentar traduzir isso. Não, legal. Como em qualquer construção, Danilo, antes de você colocar um sistema de peso em cima de uma estrutura e um sistema de cultivo em cima da estrutura, você precisa conhecer a estrutura. Tá? Então, é o que a gente chama de pré-requisitos. O que vem antes do sistema de telhado verde? Tá? Só fazer um parênteses rapidinho, complementando a pergunta anterior. Né? Vamos lá. A gente fez, acho que uns 4 anos atrás, um levantamento e a gente identificou, isso está no blog do Instituto Cidade Jardim, identificamos 11 projetos de lei para incentivar a adoção de telhados verdes no Brasil. Projetos de lei que davam desde de trocas, barganhas assim, de área permeável, né, de área, né, até realmente descontos de IPTU. Tem vários mecanismos aí, cada prefeitura estava pensando de uma forma diferente. Mas nenhum desses programas foi para frente. Tá? Infelizmente, todos pararam. Assim, eu acho que vai ter que praticamente recomeçar do zero essas articulações todas aí. Mas o bom é que já se tem algum. Mas eu não conheço nenhum projeto que tenha de fato recebido algum tipo de incentivo no Brasil. Se alguém souber aí, quiser falar para a gente. Eu só posso falar desse de São Paulo, que é o que eu sei, e eu coloco no mesmo patamar de importância a reutilização de água da chuva, né? E que ela pode, inclusive, passar pelo telhado verde antes de ser captada também, o que é uma grande vantagem também. Mas... com relação à vegetação e os benefícios, você está falando um pouquinho de manutenção, né? E impacto térmico. O que vai dar um impacto térmico principal no telhado verde é a espessura de camada do substrato. O pessoal às vezes acha que a planta tem um efeito, pode ter, né, em função se você tiver uma árvore, claro, o efeito vai ser diferente, mas o que importa é o volume de massa que tem ali, massa inerte. Então você tem o substrato, ele que vai dar o principal impacto térmico. Agora as plantas têm uma coisa que se chama evapotranspiração, que a planta ela funciona como se fosse uma bomba d'água, ela puxa a água pelas raízes e solta vapor de água pela atmosfera. Esse processo rouba calor. Então,
Tem plantas que geram mais, que têm um metabolismo mais acelerado, produzem mais benefício pela evapotranspiração, outras produzem menos, né? Mas o impacto térmico vem, isso tem diversos estudos que demonstram, vem basicamente da camada de substrato que você tem. Tá? Então, se você tem um substrato fino, você vai ter um impacto térmico menor. É como se fosse o princípio da fossa bananeira, né? De grande evaporação e tal, não? Exato. Exato. Mas aí a questão é que, como é o substrato que faz o substrato é a terra, né? Não sei se o pessoal sabe. Como é a própria terra que isola termicamente e acusticamente, quanto mais eu coloco, melhor desempenho. Porém, sim, eu preciso de mais estrutura. Porque a terra... Aí você tem esse jogo que varia, que cada projeto é um projeto, né? Então, aí pesa muito a terra e quando ela está molhada, ela dobra ainda, né? De peso. Exato, né? Exato. É isso que a gente fala, que às vezes o pessoal fala, o telhado verde é caro, né? Mas às vezes você está comparando só com o custo de comprar o pacote fechado de uma empresa que tem que colocar os custos de pessoal, de pesquisa que ela tem, de material que ela compra e revende, do que ela manda fabricar e o que ela tem custos embutidos aí, tem a empresa quer ganhar um lucro. Agora, às vezes você não precisa comprar um sistema desse. Às vezes o pessoal pergunta, dá para fazer telhado verde com terra? Dá, desde que você tenha estrutura, né, para suportar o peso dessa terra. Então, se você tem uma construção que suporta, que tem uma carga estrutural maior, que suporta uma carga estrutural maior, você pode trabalhar com materiais mais pesados e, obviamente, mais baratos também. Você não precisa de um super substrato mega leve se você tem 750 quilos de sobrecarga que pode trabalhar lá. Agora, se você está com 100, 150 quilos de limite, você tem que trabalhar com uma coisa um pouco mais leve daí. Por isso que eu acho que assim existe essa possibilidade de você fazer uma reforma, né, instalar um telhado verde de uma construção existente, mas o ideal mesmo é quando você projeta, você já tenha essa sobrecarga considerada, né? Sim. Agora, o que a gente vê é que os sistemas de telhados verdes eles evoluíram muito, né? A gente tem sistemas hoje que trabalham a partir de 50 quilos por metro quadrado, já encharcados de água, né? Olha. Obviamente, isso restringe muito o tipo de vegetação que você pode cultivar ali com segurança, né? Para ter o sucesso no seu cultivo. Né? Poderia ser um desses de biodiversidade, mas você tem sistemas leves. Então, o que eu posso dizer é que hoje praticamente toda a construção, com mais ou menos adaptação estrutural, ela pode ser transformada. É importante você ter o acompanhamento de um profissional para dizer quanto peso você pode colocar lá em cima ou não, para você não fazer não conta com a sorte, entendeu? Porque você está colocando toneladas de material lá em cima, né? Eu como profissional da área, e eu sou só sou arquiteto, né? Não sou engenheiro. Então, dependendo da situação, eu não penso duas vezes de correr para ter um auxílio de um cálculo, né? Porque realmente é uma sobrecarga grande. A grande vantagem é que ela é distribuída, né? Exatamente, você não está concentrando carga ali, né? Exatamente. Bom, então falamos do reforço, né? Então tem que isso é um pré-requisito, né, que a gente estava falando. Um pré-requisito tem que saber qual o peso que a estrutura consegue suportar, porque a partir disso daí você consegue desenhar qual o peso do sistema que você vai colocar. Né? Uhum. Outro pré-requisito que você precisa ter é o primeiro, a estrutura. O segundo é a drenagem, que a água que vai cair em cima do seu container, estando ele, ou da solagem ou do seu telhado, estando ele com vegetação ou sem vegetação, ela vai ter que ser retirada de lá de cima. Tá? Isso pode ser feito com calhas, pode ser feito com drenos verticais, com saídas laterais, buzinote, tem tanta forma de fazer isso, né? Buzinote é bom. Não, eu usei buzinote aqui sim. Praticamente é um termo que... Mas eu usei buzinotes. Por quê? Porque eu tenho, assim, em volta da casa toda, eu procurei fazer o mínimo de impermeabilização possível. Então, eu joguei os caninhos, né? Joga água longe, né? Do jardim. E absorve bem, não tem problema nenhum. O único problema, na verdade, foi um problema na minha opinião, um problema meu, né? Que foi um problema na hora de escolher a bitola do cano, eu escolhi um pouquinho fino. Então, o que acontece? Eu tenho que ficar cuidando a todo momento para não entupir. Porque Entendi. se ele entope, ele começa a vazar menos do que precisa e tal. Mas como eu já estou ligado nisso, eu faço isso entre as chuvas, né? Eu vejo que vai chover, eu já dou uma limpada lá e funciona muito bem. É muito legal até de ver.
Então, o teto verde é isso. Você precisa, funciona como se fosse uma laje, uma cobertura que vai ficar exposta lá fora, né? A diferença é que você vai ter as plantas ali em cima. Então, ou seja, com relação à drenagem, o que eu falo para o pessoal é que o telhado verde, você não tem que fazer nada de diferente com o que você faria numa cobertura na preparação, eu digo. Depois que você instala o telhado verde, tem algumas formas de você evitar esse tipo de problema que você tem de ficar entupindo, de colocar alguns dispositivos super simples, né? Para não deixar entupir. Né? Mas, assim, no geral, basicamente funciona como se fosse a preparação de uma laje. Você vai deixar uma estrutura que vai ficar no azulejo, se não vaza, você pode já começar a colocar o sistema de telhado verde. Tá? Então, o segundo pré-requisito é a drenagem. E o terceiro é isso que eu falei, que você não vaza, né? Porque você tem que estar impermeabilizado. Né? Impermeabilização. Porque a impermeabilização... Tem uma impermeabilização que acaba brigando com as plantas, que não é benéfica, você acha, Sérgio? Então, na verdade, a gente tem que essa interface, a impermeabilização com as plantas é um campo de batalha, né? Porque ali as pessoas falam assim, essa planta não tem problema, né, de perfurar, mas assim, praticamente todas as plantas têm o potencial de causar danos na impermeabilização, principalmente se for uma impermeabilização à base de asfalto. Né? O que a gente tem visto em estudos, né, as mantas à base de asfalto, pela origem orgânica, a matéria orgânica que está ali dentro, sim, as plantas adoram se fixar ali, elas vão passar aquela camada de cimento que o pessoal coloca de proteção mecânica, outro material ali, e elas vão realmente começar a crescer. Isso, tem plantas, obviamente, que são muito mais agressivas. Se você pegar, por exemplo, bambu, alguns tipos de gramíneas, como até a grama esmeralda, essa planta que é o gramado normal que todo mundo usa. Na verdade, é uma planta daninha, né? Ela é muito, muito agressiva, né? O que é bom para telhado verde, porque eu gosto de planta agressiva no telhado, porque isso é legal para fechar logo a cobertura, né? Agora, por outro lado, você tem que tomar cuidado, senão elas vão detonar a sua impermeabilização. Por isso que é importante, e isso é fundamental, não dá para fazer telhado verde, mesmo que tenha impermeabilização, sem colocar proteção anti-raiz. Né? Porque tem plantas que causam mais dano, mas tem plantas que causam poucos danos, mas causam. Né? Até essas gramas amendoim, que o pessoal fala, que é aquela folhinha redondinha, que tem uma florzinha amarelinha, linda, né? Também dá problema. Tem um estudo acho que da Unicamp que mostrou que o pessoal colocando em vasinho de barro, pintou com piche no fundo o vasinho de barro assim, colocou um tanto de terra e plantou amendoim. Depois de 3 meses, a raiz já estava toda penetrando ali no fundo do vaso. Olha só. Então você tem que aplicar, encontrar uma forma de fazer uma proteção contra a penetração de raízes. Já existe produto no mercado para isso. Que tipo de produto é esse? O que ele faz? Como é que ele... Tem duas formas de você evitar a penetração de raiz. Tem, por exemplo, tem uma forma química, né, que é com herbicida, né, que eu particularmente gosto menos, que hoje, inclusive, tem a manta de asfalto, naqueles rolos que o pessoal aplica com maçarico e tal. Tem a manta de asfalto que já vem com o aditivo químico, com herbicida dentro da manta. Olha tá? isso. Então você coloca... Fácil de achar? É muito comum, tem empresas tipo essa Viapol, Render, elas os grandes fabricantes têm manta de asfalto, isso se encontra no Brasil todo, com proteção anti-raiz. Tá? Esse é o produto mais popular, mais barato que você vai ter. Só que tem a desvantagem de ser químico. Tá? Então, o que o herbicida faz? A raiz da planta vai começar a chegar ali perto, na hora que ela chega, ela vai querer crescer naquela manta, ela vai morrer. Então, ela não cresce ali na camada de impermeabilização. Tá? Outra forma... Nos jardins de prédio, né? Com aquelas lajes rebaixadas, né? Sim, muito comum. Agora, uma forma alternativa de você fazer a proteção contra a raiz sem usar veneno é você usar produtos que causam a proteção anti-raiz, uma proteção física, né? onde não tem o aditivo químico, mas a característica do produto, do material, ele evita a perfuração ou até a penetração de raízes. Tem mantas tipo borracha, tipo EPDM, mantas à base de PVC, tem mantas que furam também, tem outras mantas que não. O importante é você sempre checar, para evitar, assim, com o fabricante, qual a garantia que ele dá por escrito que o produto tem proteção contra raízes. Né? Muito bem. Bom, queria falar então, Sérgio, já que a gente já deu uma geral aí no tema em si, mas eu queria ver com você a respeito dos produtos que você tem no Instituto Cidade Jardim, né? Que são produtos específicos que facilitam realmente esse tipo de
de implantação de um telhado verde e de como se cuida também, né? Exato, exato. A gente o Instituto Cidade Jardim nasceu com a proposta de promover o mercado de telhados verdes no Brasil, né? A gente nasceu querendo ser uma ONG, né? E antes de... o primeiro site era institutocidadejardim.org, né? Mas depois a gente chegou à conclusão que a gente precisava vender para não conseguir... Onde que vai se manter, né? Claro. E a aposta nossa era usar o mercado para sustentar essa mudança, porque a partir do momento que as pessoas aceitam e veem valor naquilo, né, aí faz sentido você ter um produto, né? Melhor do que você ficar dizendo, façam isso, façam isso. Então você quer, compra, instala, ou eu te ensino como faz e você usa os materiais que você quer. Então a gente, desde 2008, vem desenvolvendo sistemas que facilitam a montagem de telhados verdes, sistemas modulares que você consegue montar e desmontar as bandejas, mesmo depois que as plantas estejam... Que você tem aí, exatamente, né? E o legal desses sistemas é que se você tem um problema de impermeabilização, se você tem um problema de drenagem, se você quer fazer a reparação, não precisa tirar plantas, não precisa tirar a drenagem, você não precisa desmontar tudo. Você tira a bandeja, né, faz o reparo e depois encaixa de novo. Essa é a ideia dos sistemas modulares, né? Legal. E a gente tem sistemas também que você monta em camadas, para você aí não ficar restrito em pequenas camadas de substrato, que um sistema modular ele tem que ser como se fosse uma bacia, uma caixa. Então ele tem que ter uma separação para a terra não cair. Mas se a gente tem um sistema que é o flat também, que é diferente do modular, que ele não tem a separação, então eu consigo colocar 40, 50 centímetros de terra e fazer jardins convencionais em cima de laje, né? Por essa, qual que é o material? Ele é também uma bandeja plástica maior, não? São bandejas plásticas, todas feitas com plásticos 100% reciclado, então não tem plástico novo nos nossos materiais, material totalmente reciclado. E a ideia é realmente, é um produto que substitui aquela drenagem que se fazia antigamente para jardim e cobertura com brita, com argila expandida. Então o pessoal colocava 20 centímetros, 30 centímetros de brita para fazer a drenagem, usa uma bandeja com 2,5 centímetros que dá o mesmo volume de vazão, né? Então a bandeja é muito rasa, muito leve, né? E tem a vantagem de ter os copinhos que armazenam a água da chuva, que tornam o jardim um pouco mais eficiente também, né? Mas é diferente desse que eu tenho aqui, né? É diferente desse daí, exatamente. Tem os sistemas mais rasinhos assim. Agora, um produto... Do produto daquela época para agora? Mudou basicamente o desenho de drenagem dele. O produto que você tem é uma bandeja retangular, né? Onde você tem um encaixe, assim, 100% elas ficam encaixadinhas, né? O meu os produtos... Não é retangularzinha a sua? Não, elas são quadradas. Ah, tá. Não, que antigamente a gente tinha uma retangular, o encaixe delas era totalmente assim, inteiro, né? E os produtos atuais novos a gente colocou no encaixe de uma peça e outra, ficou como se fosse um vazio, né? Que é se você tem um momento de chuva muito forte, para você ter como se fosse um escape para um evento de chuva, para o seu jardim não ficar alagado. Então a gente foi melhorando a drenagem desses sistemas aí ao longo desses 12 anos todos, né? Bem. Agora, um produto novo que a gente lançou, acabou de lançar agora na virada do ano, né? E, infelizmente pegamos essa crise doida que parou o mundo aí, né? Mas esses produtos todos que a gente trabalha já há 12 anos e os produtos que existem no mundo hoje são produtos que precisam ser instalados sobre coberturas que já estão impermeabilizadas, né? Então, se você tem um container, uma laje ou até um telhado, ele precisa já estar totalmente impermeabilizado, com uma membrana, com uma pintura, alguma coisa lá, tá? E eu sempre recebia cliente nosso perguntando se podia instalar, por exemplo, telhado verde em cima de telha de barro ou em cima de telha de fibrocimento, e a gente falava que não dava, porque esses materiais eles quebram, não pode receber carga permanente em cima deles. Então você teria que tirar e fazer adequação. E daí a gente pensou, putz, será que a gente não consegue inventar um produto que o telhado verde seja a própria telha e que você não precise da impermeabilização? E daí que a gente criou a K-Top, que é uma telha hidropônica, né? Ela trabalha com encaixes e funciona como se fosse uma telha normal, né? Uma telha tipo sanduíche. Você tem uma telha embaixo que dá estanqueidade por sobreposição, tem um recheio onde você coloca os canais, onde você põe as plantas com a irrigação, e você tem a tampa com os furinhos para você pôr as mudinhas ou a semente em cima. Então você planta dentro da telha. E você não precisa da impermeabilização, você tem um produto só para fazer tudo. Esse produto é muito interessante. Eu estive olhando lá e vi ali no seu quintal, você mostrando, né? Incrível, né, cara? Furadinho e tal, gostei muito. Acho que deve ter algum tipo de planta que se adapte melhor, né? Porque o substrato é bem pequenininho, né? Mas ele é contínuo. Sim. Né?
É contínuo. O que a gente tem testado aqui, por exemplo, são com agrícolas, né, que são plantas de ciclo rápido. Então, você planta e colhe e já replanta de novo. Assim. Então, a gente já plantou trigo na telha, plantamos feijão na telha, plantamos arroz na telha. Todas as hortaliças que você possa imaginar, tomate, alface, rúcula, tudo, berinjela, jiló, assim, é incrível. Isso na parte agrícola, porque a agrícola tem essa vantagem de, a hora que ela começa a ocupar o espaço ali dentro, né, você corta e replanta de novo. Então, você sempre tem que fazer esse replantio. Agora, a gente tem testado também com plantas de paisagismo perenes. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui plantado com amendoim, está indo super legal. Tenho plantado com outras forrações. Então, assim, o que eu posso dizer, né, tem que plantar o que dá na telha, entendeu? Literalmente, porque a gente tem que testar, né? Bom trocadilho. Literalmente. E me diz uma coisa, Sérgio. Como é que você enxerga esse panorama aí? O mercado de telhado verde, de jardins verticais, o outro que você falou que eu não me lembro o nome. Jardins de chuva, né? Jardins de chuva. Você acha que a gente está crescendo, que isso daqui está se desenvolvendo? Você acha que a gente tem alguma perspectiva pós-pandemia positiva? Como é que você vê isso aí? Eu acho que sim. A gente vinha crescendo bastante até 2016. A Olimpíada foi em 2016, né? Uhum. Os Jogos Olímpicos, né? No Rio. Eu acho que sim. Foi quando tiraram a Dilma, né? E daí, a partir daí, a gente estava crescendo assim, de forma absurda. Chegamos a ter faturamento na faixa de 2 milhões de reais aqui, anuais. Só fazemos telhados verdes, é pouco, né? Mas você pensar numa empresa que só faz telhado verde, era bem relevante, né? Chegamos a ter 17 funcionários trabalhando aqui. Agora, a partir de 2016, a gente teve uma queda assim, mais de 60% no faturamento. Né? 2016, 2017 e 2018 começou a ter uma retomada, mas caiu de novo. Né? E então assim, né? Então a impressão que está é que o mercado está na UTI. Né? Mas assim, eu tenho visto assim, as perspectivas são boas, apesar do momento ser tenso, né? Porque você vê assim as pessoas buscando mais informação, mais atenção sobre isso. Eu vejo um número maior de profissionais oferecendo esse tipo de serviço no mercado, né? A gente tem um curso online que a gente ensina, a gente tem mais de 200 alunos que já passaram por esse curso, que estão querendo trabalhar com isso na área. Então, eu vejo com bastante esperança as perspectivas de crescimento, né? E você pegar os números do ano passado, né? Tem algumas empresas que conseguiram faturar e depois dessa crise toda voltar a passar de 1 milhão de faturamento. A gente ainda não retomou, mas chegando no ano passado a gente teve 800 mil de faturamento. Então já está tendo uma retomada, agora crise de novo, né? Vamos reaprender, né? Eu vou te fazer uma proposta aqui, né? Já tem muito testemunha aí. Opa! Tem o curso de arquitetura em container e a gente tem o curso online. Eu quero fazer uma troca com você, cara. Eu quero que você, legal. Você entre dentro do curso, né? Com um espaço para você falar sobre telhado verde e a gente faz uma troca. Quando você estiver fazendo o seu curso de telhado verde, eu entro com algumas informações a respeito de arquitetura em container. Uau! Que maravilha! Vamos fazer isso? Topo, com certeza. Então tá, Jorge. Então, no limite do tempo, e eu estou super feliz com o resultado da live, porque assim, a gente sabe que ela é legal quando a gente tem mais coisa para falar, né? Sim, sim. Não fica aquele climão, né? Né? E é um tema assim que, putz, é o que eu falei, é muito alinhado com a gente. Então eu queria que você deixasse aí um contato seu rapidamente, para se alguém quiser entrar em contato com você, e na sequência eu vou encerrar. Legal. O nosso site é www.institutocidadejardim.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos contatos para pedir orçamento, os nossos produtos com detalhamento técnico e tal, desde os produtos para lajes convencionais, telhados convencionais, até já a inovação da Catop. Né? E o site também da Catop ainda está só em inglês, né? Porque a gente está lançando ele também lá na Europa, apesar da pausa agora, mas é KA, com 2 As, top.com. Legal. Quem quiser alguma informação a respeito
do curso de arquitetura em container, tem um curso aberto já, é um curso online, e eu vou fazer força aqui para ter o Sérgio presente ali em algum momento dentro desse curso, já que é Com o maior online, prazer. facilitam, né? Vamos junto. Muito obrigado, Sérgio, pela participação. Amanhã vai ter uma live sensacional com o Vanderlei Meira. Ele é ex-secretário da cidade de São Paulo de Verde e Meio Ambiente e da cidade de Angra dos Reis também. Legal. Ele vai falar a respeito de cidades inteligentes